Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia por a vida de todo ser humano. Há uma reação no seu retorno, mas Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Mateus 26, a partir do versículo 6. Mateus 26, 6, que diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aleluia. Queridos, nós temos um texto que fala sobre uma mulher que aproveitou uma oportunidade quando Jesus estava à mesa num jantar com seus discípulos na casa de Simão, lá em Betânia. Esse texto, nos evangelhos sinópticos, ele traz também a mesma história, tanto no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, como em João 12. Na verdade, não sabemos se é uma coincidência de fatos ou uma repetição, né, de algo que aconteceu no ministério de Jesus, se aconteceu mais de uma vez. Não sabemos exatamente, mas a Bíblia nos traz alguns detalhes que nos faz pensar diferente. No texto de Mateus, Jesus estava na casa de Simão, na aldeia em Betânia, que fica um pouco longe de Jerusalém. Quando você vai a Jerusalém, você vai ter um conhecimento maior por causa da distância. É importante a gente conhecer a geografia, conhecer de fato essa realidade para poder entender melhor a Bíblia. O texto aqui diz que estava em Betânia, na aldeia. E se você, quando vai a Jerusalém, lá em Israel, você vai ver que Betânia fica numa montanha. E hoje tem uma cidade, né? Uma cidade pequena, porém, naquela época era um lugar isolado. Se vocês se lembrarem, quando Jesus volta para ressuscitar a Lázaro, né? Era um sítio, era um lugar que não tinha, né,
não tinha muita gente por perto. Já no texto de Lucas, que eu quero chamar a atenção, capítulo 7, versículo 36, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Você observa que no texto anterior, a mulher, ela derramou sobre a cabeça. Aqui foi sobre os pés. E essa mulher aqui veio da cidade. E era uma mulher pecadora. Lá no texto de João, a Bíblia já dá o nome da mulher, que era Maria. E Maria era irmã de Marta. E que provavelmente Simão poderia ser o marido de Marta, não sei, mas é uma linguagem familiar, em que esses registros nos aponta para que possa ser que acontecera também um outro episódio onde essa mulher fez a mesma coisa. Mas o que eu quero chamar a atenção, queridos, é que aqui no texto de Lucas há um registro acerca desta mulher que nos chama a atenção. Essa mulher, segundo o que a Bíblia diz, ela era pecadora. Era uma mulher que tinha uma vida totalmente fora da presença de Deus. E isso me faz pensar, essa mulher poderia ser aquela Maria Madalena, que a Bíblia chama muita atenção acerca da sua vida, pelas suas características, uma mulher que foi flagrada em pleno ato de adultério e seria apedrejada até a morte. E Jesus entra na sua defesa, repreendendo a ação dos fariseus, e Jesus libera aquela mulher e liberta. E eu creio que a partir daquele momento aquela mulher, ela se afeiçoou com Jesus e se aproximou e passou a ter um novo modelo de vida e a buscar uma comunhão plena com Jesus Cristo. Então, esse texto me leva a crer que esta mulher, que trabalhou um ano para comprar esse nardo puríssimo, porque o valor daquele perfume custava 300 denários, e 300 denários, comercialmente falando, é o salário de um ano. Queridos, a Bíblia me faz entender que qualquer pessoa, não importando a sua origem, de onde ela veio, não importando a sua cultura, o seu estado social, econômico, mas se ela quiser mudar a sua história, ela pode, independente das circunstâncias, ela pode fazer história e se tornar alguém que vai ser atraída pela presença de Jesus. Essa mulher, a Bíblia fala com muita propriedade que era uma mulher da vida, era uma mulher cheia de demônios. E a gente sabe que onde abundou o pecado vai ter que superabundar a graça de Deus. Eu costumo dizer que as pessoas que mais foram massacradas pelo diabo
mas usadas pelo inferno. Há uma promessa muito maior sobre estas pessoas quando elas se apaixonam por Jesus. Você pode observar que as pessoas que vieram do mundo do crime, pessoas que foram terrivelmente usadas pelo diabo, quando resgatadas, elas são uma dinamite nas mãos do Senhor e elas não medem esforços para servi-lo e para fazer o melhor para o reino de Deus. Isso aconteceu com Maria Madalena. Se você observar, quando Jesus ele foi rumo ao Calvário, levando a sua cruz, todos os discípulos desertaram. Todos os discípulos abandonaram a Jesus, exceto João. Mas as mulheres que faziam parte do seu ministério, e eu creio que encabeçada por Maria Madalena, elas estavam ali fiéis, firmes, e foram até as últimas circunstâncias, acompanhando Jesus, até que ele concluiu e fechou o seu ministério aqui na terra. A galeria da fama no céu está cheia de nomes ilustres desconhecidos. A Bíblia não registra o nome desta mulher aqui. A Bíblia diz que eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela trabalhou um ano inteiro, juntou o dinheiro deste ano de trabalho, esperando a oportunidade que poderia mudar a sua vida para sempre. Essa atitude trouxe rejeição dos discípulos que andavam com Jesus. Os discípulos criticaram a sua ação, dizendo: para que esse desperdício? Falando isso do tesoureiro, o próprio Judas. Para que esse desperdício? Não poderia pegar esse perfume e vender e distribuir para os pobres? E Jesus então entra na defesa daquela mulher e disse: por que molestais esta mulher? Os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ela aproveitou a maior oportunidade da sua vida para, aleluia, ficar na história não somente dos céus, mas principalmente da terra. Jesus entrou na defesa daquela mulher, repreendeu os discípulos e disse: ela fez uma boa ação para comigo, porque eles não discerniram, porque Jesus estava preparando o seu sepultamento, ou o cumprimento da sua missão aqui na terra, porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, mas precisava ser honrado, precisava ser cuidado por alguém. E aquela mulher, discernindo isso, ela trabalhou um ano. Queridos, enquanto as pessoas chegavam em uma casa, quando era convidado, aquelas pessoas eram recebidas com muita honra. Geralmente tinha um servo que lavava os pés dos convidados ao chegarem em suas casas, porque naquela época Israel não tinha calçamento, não tinha asfalto, era aquela poeira naquele deserto onde as pessoas usavam sandálias. E normalmente, por cultura, quando chegava na casa de alguém, lavavam-se os pés, tirava até a sandália, ficava até descalço dentro de casa. Era uma questão de cultura. Então era um costume, né, de tratar bem o convidado, de lavar os pés. E Jesus falou: você nem se preocupou em lavar os meus pés, nem me deu um ósculo santo. Mas essa mulher saiu da cidade, ela trouxe
o trabalho de um ano de serviço, o valor de um ano de trabalho. E ela veio lavar os meus pés, não com água, mas com nardo, um perfume caríssimo. E vocês estão criticando a ação desta mulher? Aqui eu abro um parênteses para dizer uma coisa, que normalmente quando você faz algo, que no mundo espiritual você recebe o louvor de Deus por causa da sua atitude, você pode ter certeza que vai chegar gente do seu lado para querer criticar e abortar o projeto que Deus colocou no teu coração e tentar condenar a sua atitude, mas pode ter certeza que nesta hora Jesus Cristo vai receber o teu louvor, Ele vai receber a tua atitude, Ele vai receber o teu sacrifício e Ele vai se levantar aleluia, na tua defesa para te justificar e para honrar a tua vida e o teu, aleluia, e a tua atitude perante Ele. Essa mulher nem nome tinha. O que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes você não precisa ter nome. Quantas vezes você diz, mas o pastor tem mais intimidade com Deus. Os pregadores, aqueles que talvez estão servindo num ofício e que estão mais, expostos, estão mais na visibilidade da multidão, recebendo, quem sabe, as suas honrarias, as suas recompensas humanas. Mas o que determina uma comunhão plena, uma intimidade com o nosso Deus, não é simplesmente ser conhecido dele, sabe, andar simplesmente com ele, mas de fato é você usar a oportunidade que certamente Deus vai preparar na tua vida para que você possa conquistar o seu coração e fazer a história nos céus. Quem sabe você nesta manhã se sente tão distante de Deus, como se Deus não atentasse para a sua necessidade, como se Deus não estivesse nem aí para o que você está passando, pelo que você está vivendo, uma vida de sofrimento, uma vida dura, uma vida cruel, uma vida que você não gostaria de estar vivendo. A Bíblia diz: de que se queixa um homem mortal, senão dos seus próprios pecados. A vida é feita de escolhas. É você quem decide aonde você vai chegar. É você que terá a oportunidade de construir algo que vai mudar a tua história. Jesus não tem amigos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. A oportunidade é dada a todos. É você que deve ter a criatividade de fazer algo que de certo vai chamar a atenção do mestre. É você que precisa saber que não depende de Deus, depende de você. Não é Deus que vai atrair você a Ele, mas é você que tem que atrair Deus a você. Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aquele que me busca, encontra. O que me pede, recebe. E o que bate também se lhe abre. Então somos nós que precisamos ter essa percepção. Precisa arder no nosso coração o desejo de fazer algo diferente para que nós possamos ser figurados também na galeria dos famosos dos céus. Quem são esses famosos dos céus? São aqueles
que acharam graças diante de Deus, foram aqueles que foram atraídos pela presença de Deus. E aquela mulher, talvez Jesus permitiu uma mulher da vida, uma mulher cheia de demônios, só para mostrar para você, para cancelar qualquer desculpa, somente para te dizer que se ela, que em termos de probabilidade, aos olhos humanos, talvez fosse a que menos chance teria, mas você vai ver o que aconteceu na vida dessa mulher. O que esta mulher fez alcançou o coração de Deus, que deixou registro nos céus. E Jesus então concluiu dizendo: olha, o que esta mulher fez será por memória sua em todo o tempo que o evangelho for pregado. Será contado a sua atitude, a sua iniciativa e a oportunidade que ela não perdeu, mas fez história e marcou os céus através, aleluia, da sua atitude. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que ela não era fruto da imagem do que as pessoas pensavam ao seu respeito. Ela poderia ser uma prostituta, pode ser uma mulher da vida, uma mulher fácil, uma mulher sem valor algum e que ninguém dava nada por ela. Mas ela mudou a sua história através de uma atitude. Ela se tornou uma amiga de Jesus por causa da oportunidade e por causa da sua atitude. Observe que Jesus, quando morreu e ressurgiu ao terceiro dia, já com o corpo glorificado, quem foi a pessoa que teve o privilégio de Jesus aparecer? Foi ela. A Bíblia diz que ao terceiro dia, no domingo, logo de manhã cedo, ela e as outras Marias e as mulheres que a acompanhavam naquele grupo, naquele ministério de Jesus, foram cedinho ao sepulcro. Chegando lá, encontraram o sepulcro vazio. E um anjo chegou para elas e disse: por que buscai dentre os mortos aquele que vive para sempre? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vai adiante da Galileia e dizei a Pedro e aos discípulos que ele vai se revelar e vai aparecer diante deles. Aquelas mulheres não tiveram, talvez, a coragem, a ousadia, mas, pelo contrário, elas temeram e não cumpriram de fato, de início. Mas Maria Madalena, dentre elas, não. Maria Madalena foi imediatamente na casa de Pedro, chamou Pedro, Pedro veio correndo, e quando chegou no sepulcro, de fato, conferiu tudo quanto ela tinha dito, mas Jesus ainda não tinha se aparecido a ninguém. Jesus, com o corpo glorificado, ainda não tinha se revelado. E de repente, quando ela sai do sepulcro, ela encontra alguém, assim como um jardineiro. Ela não reconheceu por causa do corpo glorificado, mas... E ela perguntou: onde puseram o meu Senhor? Me mostra onde colocaram o meu Senhor, porque para que eu possa tomá-lo. Ela não desistiu. E Jesus então se revela a ela e diz: Maria, Maria. Não reconheceu pelo corpo glorificado, mas reconheceu pela sua voz. Maria, Maria. E ela então se entusiasmou e foi para tocar nele. Não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. E Maria teve o privilégio de ser a primeira pessoa a Jesus aparecer com o corpo ressurreto, glorificado. Então ela saiu dali
e foi anunciar a todo mundo. Foi anunciar aos discípulos, os discípulos não creram no que ela falou. Por quê? Talvez era uma Maria da vida. Jesus vai se revelar uma Maria da vida, uma mulher que tem um passado, crítico, um passado negro, um passado assombroso. Por que Jesus ia anunciar a ela? Aí a gente entende que Jesus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ela pregou para os discípulos, anunciou a ressurreição aos discípulos, mas os discípulos não creram nela. De forma que Jesus, na segunda aparição, ele se revelou a 2 discípulos ao caminho de Emaús, que eles só foram de fato discerni-los quando Jesus parte o pão, dá graças e desaparece diante dos seus olhos. E eles então dizem: por acaso não ardia os nossos corações quando ele ministrava a palavra, aleluia, enquanto nós andávamos? Então eles foram anunciar a Jesus, mas ainda não creram. Jesus teve que aparecer aos discípulos no cenáculo. Foi o 4º grupo que então ouviu da ressurreição do Cristo. E Jesus foi e repreendeu os discípulos porque eles não creram no que foi anunciado. E eu queria chamar a atenção, queridos, que não importa a origem, não importa de onde você veio, não importa como você chegou na igreja, não importa o seu passado, até porque a vida de Jesus cancela também todas as nossas desculpas acerca de quem somos. Mas o que importa de fato é que não importa como a sua vida começou, mas como vai terminar. Não importa o princípio delas, não importa, porque a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a primeira, E aquilo que começou errado, eu tenho certeza que quando você chegar diante do Mestre para ter uma experiência com Ele, Ele pode mudar a sua história e marcar a tua vida para sempre. Talvez você nessa manhã esteja dizendo: mas por que eu não tenho respostas para as minhas indagações? Por que eu não tenho respostas para as minhas aflições? E tem gente que, desanimado, abatido, pensa em desistir, chutar o pau da barraca, mas perde as oportunidades de você usar a sua mente para poder criar algo que venha chamar a atenção de Jesus. Eu poderia falar também de muitas outras pessoas que marcaram história, que aproveitaram as oportunidades da vida para chamar a atenção dos céus. Eu falei outro dia aqui sobre Zaqueu, quando Levi, que era um alto funcionário do Império Romano, um cara que tinha um futuro brilhante pela frente, um bom salário, uma vida equilibrada financeiramente, de repente, por conhecer Jesus, ele abdica, ele abre mão de tudo para segui-lo, simplesmente porque ouviu um galileu, um Raboni lá da Galileia, dar um comando, dizendo: segue-me. Só que essa palavra, ela ecoa não somente dentro da nossa alma, mas ela nos leva, aleluia, a um nível espiritual em que você precisa obedecer. E ele rompeu com tudo. Ele pediu demissão do seu emprego. Isso ficou aqui matutando na mente de Zaqueu. Como é que tem esse homem de extraordinário que faz com que alguém largue tudo por causa dele? E a Bíblia diz que Zaqueu teve a sua oportunidade. E a Bíblia diz que
Jesus passou, segundo os historiadores, uma só vez em Jericó. E quando ele soube que Jesus ia passar em Jericó, ele falou: é a minha oportunidade de mudar de vida, de marcar os céus, de chamar a atenção do mundo espiritual. E ele então, sabendo o trajeto, por ser um príncipe daquela cidade, uma autoridade, sabendo por onde Jesus ia passar, ele olhou para um sicômoro, sabendo que Jesus ia passar por debaixo daquele sicômoro. Ele teve a criatividade de subir naquela árvore, por ser de baixa estatura, porque duas coisas dificultavam ele estar próximo de Jesus. Primeiro, a multidão, que era numerosíssima, segundo, a sua estatura. Então ele teve a ideia: eu vou subir naquela árvore, porque na hora que ele passar eu vou contemplá-lo face a face, eu vou chamar a atenção dele. E na hora que Jesus passou, não deu outra. Jesus parou, toda a multidão olhou para cima. Diga-se de passagem que pela primeira vez o Criador dos céus e da terra, ele olha alguém de baixo para cima. E ele então para e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Zaqueu não precisou falar nada, não precisou pedir perdão, Zaqueu não precisou se justificar da sua vida. Mas Zaqueu simplesmente, sem ser ministrado, Zaqueu se adiantou e disse: a partir de hoje, agora eu descobri, eu entendi o porquê Levi largou tudo. E por que mudou a sua vida? E por que é um seguidor desse Jesus? A partir de hoje eu vou pegar metade dos meus bens, de todo o meu patrimônio, e vou distribuir. Eu vou entregar na casa do Senhor para a obra social. E se eu defraudei alguém em alguma coisa, pode aparecer aqui que eu vou restituir quadruplicadamente. E aí Jesus só fez completar: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também era filho de Abraão. Agora imagine aí o privilégio de Zaqueu receber Jesus. Bom, Jesus e os seus discípulos, mas eu creio que tinha um quarto lá específico, que Zaqueu ia passar a noite toda ali absorvendo, aproveitando dessa oportunidade. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu já vou encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Que as oportunidades são para todos. Existem 4 coisas que não podem voltar atrás: a oportunidade perdida, o tempo passado, a flecha lançada, e a palavra proferida. Não volta atrás. Então a oportunidade pode mudar a nossa história. O povo de Israel perdeu o tempo da visitação. Sabe por quê? As pessoas estão tão dispersas, tão longe, que elas não conseguem discerni-las e não conseguem aproveitar a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. Você acha que a oportunidade bateu a porta daquela mulher, uma mulher que mal vista pela sociedade, uma mulher que não tinha credibilidade nenhuma, aquela mulher que foi também ao poço de Jacó, exatamente no horário de meio-dia, somente por causa da discriminação, porque eu imagino que ela vinha juntamente com as demais mulheres ao entardecer, o horário que o sol era mais tranquilo, e que todas vinham para tirar água, e vinham em comboio, até por causa do perigo, no deserto era perigoso você andar sozinho, mas aquela mulher vinha meio-dia exatamente, por se sentir discriminada, por se sentir totalmente rejeitada. Mas Jesus sabia o horário que ela apanhava água naquele poço. Então Jesus falou assim: é mister passar em Samaria, num lugar chamado Sicar, porque Deus marcou um encontro com uma mulher
muito especial. Era mistério, era necessário. Jesus dispensou os seus discípulos que foram até a cidade buscar comida, mas Jesus ficou ali ao encontro. E de repente aparece a mulher. E Jesus trava um diálogo com aquela mulher. E Jesus vai até o ponto frágil dela, vai lá no âmago, no cerne da sua alma e toca na sua ferida. Começou com água, criando um diálogo. Jesus chegou em pleno meio-dia com sede. Dá-me de beber dessa água. Como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Pede-me água. Por acaso tu és maior do que meu pai Jacó, que bebeu desse poço, e todo o seu gado, seu rebanho, todo o seu povo? E Jesus diz assim: se tu soubesse quem é que te pede água, tu é que me pediria e eu lhe daria água viva. Toda vez que você, mulher, vier buscar água nesse poço, você nunca vai parar, porque a sede vai continuar. Mas eu tenho uma água que vai matar a sua sede para sempre, que vai jorrar dentro de você um poço de águas vivas, que vai fluir do teu interior por toda a eternidade. Aí ela se entusiasma e fala: mas Senhor, onde tem essa água? Dá-me dessa água para que eu não possa vir mais buscar aqui nesse poço. Aí Jesus, já entrando no relacionamento com aquela mulher, Jesus: vai lá, chama teu marido. Jesus provoca ela: vai lá, chama teu marido. Mas eu não tenho marido. Disseste com verdade, não tem marido, porque já tiveste 5 e o que agora tem não é teu. Aí ela fica maravilhada: agora vejo que tu és profeta. Revelou algo da minha intimidade, da minha vida, que ninguém sabe. E aí ela reconhece quem era que falava com ela. E ela diz: eu sei que quando o Messias vier, o Cristo, quando ele aparecer, ele vai me falar de todas estas coisas que eu estou ouvindo agora. E Jesus faz questão de se revelar, de se antecipar e revelar aquela mulher, e abrir os olhos espirituais dela e dizer: olha, mulher, esse que está aqui falando contigo é quem você espera, é o Messias, é o Cristo, o enviado de Deus, sou eu quem falo contigo. Sabe o que acontece, queridos? Ela larga tudo, ela larga o cântaro de água, porque ela encontrou um novo cântaro cheio de outra água. Ela passa a viver, agora a levar um cântaro espiritual nos seus ombros, um cântaro de água viva, para alimentar uma cidade que ainda não havia experimentado, aleluia, desse tipo de água. Ela largou tudo. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? É quando você tem a revelação de quem Ele é na tua vida, você larga tudo. Levi largou tudo, chamou a atenção de Zaqueu. Zaqueu largou tudo, pegou. Quem é que pegaria metade de um patrimônio? Porque o cara era milionário. O cara tinha muita grana, ao ponto de pegar metade e depois, se aparecer alguém, restituir 4 vezes mais. Sabe quando é que você conhece verdadeiramente a Jesus? Não é conhecer pela Bíblia, pelas Escrituras, simplesmente porque tem muita gente que conhece Jesus, toda a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. E eu quero lhe dizer que você só conhece Jesus através de uma revelação do céu. E eu encerro, mas quem está gostando, diga amém. Algumas oportunidades que muitas vezes desprezamos, pode ser a oportunidade que pode marcar e mudar a tua vida para sempre.
Eu falei outro dia aqui que existem oportunidades e oportunidades. E essa oportunidade perdida pode ser um futuro hipotecado. É por isso que nós temos que estar atentos. Pedir discernimento do alto para que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergarmos a realidade do mundo espiritual. O que está acontecendo? Eu tive a oportunidade de terça-feira estar com a irmã que hoje praticamente está morta. Dentro da medicina não tem mais o que fazer. Ontem eu estive no hospital e os seus filhos queriam desligar o aparelho porque só o coração bate e queria doar os órgãos. Eu chamei e falei: vocês aceitam um conselho? Sim, pastor. Não desligue, mas ore a Deus. Deus, quem sabe, está dando uma oportunidade para mudar não somente a vida de vocês, mas que pode mudar a história dela. Aí eu dei um conselho, eu sou pastor, vou dar um conselho. Não desligue, porque queria até fazer o sepultamento hoje. Eu falei: hoje até vai ser meio difícil, até para mim, se fosse de manhã, deixar o culto. Eu falei: faça uma prova com Deus, faça um propósito com Deus. Aí ela falou assim: mas pastor, a gente até estava falando que Lázaro ressuscitou ao 4º dia, então pronto, faça de 4 dias. Deus vai falar, Deus vai dar sinais, porque para Deus não é nada. A pastora Eliane deu testemunho aqui, ela praticamente estava quase mais para lá do que para cá, mas Deus tinha propósito na vida dela. E aí quando eu cheguei lá, eu orei a Deus. Aquele corpo que estava gelado aqui, praticamente morto daqui para cima e funcionando daqui para baixo. E aí eu orei e falei: Senhor, o Senhor quer me falar alguma coisa? Vou fazer uma oração inteligente, segundo a tua soberania, com propósito. Se o Senhor tem um propósito de fazer um rebuliço para manifestar a tua glória, revelando o teu poder, eu vou orar aqui. E orei repreendendo o espírito de morte e profetizando o espírito de vida. Como Deus falou para Ezequiel: poderão por acaso viver esses ossos? E Ezequiel respondeu: bom, dentro da perspectiva humana, impossível. Mas ele respondeu: Senhor, tu o sabes. Em outras coisas ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Se é para Jesus, faça bem feito. Eu orei e entreguei nas mãos do Senhor. Mas eu queria chamar a atenção aqui que na terça-feira ela me procurou. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria me afastar da igreja por um tempo. Eu estou com problema na minha empresa, eu preciso parar para resolver, botar em ordem, preciso aproveitar, inclusive um áudio agora, preciso colocar em ordem e tal, etc. E eu falei: mas minha filha, o dia tem quantas horas? Tem 24 horas. Aqui na terra tudo é uma questão de administração. Você precisa usar a sua mente e administrar o seu tempo, e vai dar tudo certo, cada coisa no seu próprio lugar. Mas não tire o tempo de Deus para poder resolver os seus problemas, até porque se você está aflito, se você está preocupado, está totalmente embaraçado, a Bíblia diz que o Senhor é quem desembaraça os nossos caminhos. Seguir a Jesus de longe é uma experiência que não deu certo, até com o discípulo de Jesus, que Pedro fez a experiência de seguir Jesus de longe, chegou até negar, desviar e voltar para a vida secular. Mas Deus tinha propósito com ele.
Então, nesse momento em que a gente está apertado, está sendo estreitado no mundo espiritual e até no mundo físico, irmão, não é para entrar numa caverna como Elias, que por ser até um bandeirante, da fé, mas chegou ao ponto de pedir a sua própria morte por causa da depressão, porque não aguentava mais a pressão dentro da sua própria carne, seu corpo. E foi nessa hora que ele dispensou, que ele não podia dispensar, porque, irmãos, é melhor dois do que um, porque se um cair, se um desanimar, tem um outro para animar, para dar uma palavra de Deus para levantá-lo. Mas ele desprezou na hora que ele estava numa caverna pedindo a morte, e aí o próprio Deus foi pessoalmente lá para arrancar ele da caverna. Então nós precisamos criar oportunidades em meio às adversidades e os próprios problemas do qual vivemos. Porque a tendência natural é da gente fugir, desertar, se isolar, entrar numa caverna, criar circunstâncias até para justificar a sua saída. Mas esse é o momento de você ter discernimento e aproveitar as oportunidades. Que a vida muitas vezes lhe aperta, porque é no momento do aperto, no momento que a gente passa pelo vale, que nós revelamos verdadeiramente quem somos. Expomos diante de Deus aquilo que precisa ser tratado para a nossa vida ser transformada e modificada para sempre. E quando ela me falou isso, eu falei: minha filha, você está cansado, então vamos para a Bíblia. O que foi que Jesus disse? Está cansado? Está oprimido? Está sobrecarregado? Vem a mim, eu tenho alívio para a sua alma. Se você está achando difícil lá fora, Jesus vai te dar sabedoria, Jesus vai te dar uma ideia nova, Jesus vai te dar estratégias. Mas longe de Jesus, lá João 15, Jesus disse, João 16, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Temos que ter uma mente inteligente, temos que ter criatividade, irmãos, que a Bíblia fala que ele cria rios no deserto, gera fonte de águas vivas no deserto. É você acreditar que quando esgotar todas as possibilidades humanas, aí é que Deus tem prazer em se revelar e se manifestar naqueles que creem no seu nome e na sua provisão. E o que aconteceu? Aconteceu que ela mandou um áudio depois justificando que tinha falado comigo e tal, mas ela tinha que fazer isso. E ela simplesmente deu um decreto: eu vou me ausentar. E se ausentou. Mas ela poderia usar a criatividade. Você pode usar a criatividade. Está difícil? É no momento mais difícil da sua jornada, da sua vida, que você tem que viver contrariando a realidade que os teus olhos estão vendo, para poder experimentar do poder e do sobrenatural e de uma saída que virá do céu sobre a tua vida. E olha o que aconteceu ontem, compartilhando aqui na sala. Eu tive uma experiência, e eu finalizo com isso, mas quem está gostando, diga amém. Enquanto a gente conversava sobre essa questão do que havia acontecido, de repente, a minha visão começou a escurecer, eu comecei a ficar tonto, perdi o controle total, tentei sair para vir aqui para o meu gabinete, mas quando eu cheguei no meio eu ia desmaiar, eu ia cair. Eu voltei a tempo e sentei na cadeira. O diácono Osmar chegou e disse: pastor, o senhor está se sentindo bem? E eu não queria chamar a atenção de ninguém, e eu comecei a repreender e a entrar naquela guerra espiritual, mas eu não sabia o que estava acontecendo, e de repente eu sinto a sensação de impotência, de perder o controle da situação. Eu não sabia, irmão, não sabia se eu ia morrer ou não,
se ia voltar ou não, mas muitas coisas apareceram, começaram na minha cabeça. E a única coisa que eu tinha que me agarrar ali mesmo era Jesus. E falei, eu sei que eu posso perder até o controle, mas o Senhor tem o controle da minha vida. E ali eu sentei, aí foram pegar um alimento para mim, um café, água de coco, e eu aos pouquinhos fui me restabelecendo. E aí fiquei bom, e ali já estava ministrando durante a aula ali. Deus me fez, mesmo do jeito que eu estava, fui fazendo algumas intervenções ali, servindo e sendo útil no reino de Deus. Até que o Senhor me abriu os olhos e me mostrou algo. Me fez eu passar por uma experiência. E Deus falou comigo. Isso aí, meu filho, primeiro que você ainda não tem um corpo glorificado. Você precisa se cuidar. Você precisa se alimentar. Porque não é aquela questão de querer fazer a obra de Deus, parece que você é só espírito. Irmãos, o ano passado eu fiz um jejum de 100 dias. Perdi 10 quilos só no jejum. E de lá para cá eu faço o jejum direto, às vezes está no automático. E se você me perguntar, pastor, quando é que você tomou café? Tal dia eu tomei, tal dia eu tomei, tal dia eu tomei. Mas isso acabou sendo uma constância e trabalhando no piloto automático. E aí Deus falou comigo, você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa se alimentar. Aí minha filha falou assim, meu pai, você tomou café hoje? Não. Ontem? Não. Comeu direito? Não. O açúcar baixou, meu pai. Hipoglicemia, vai comer e se cuidar. Aí Deus falou comigo, não adianta você querer fazer a obra de Deus pensando que você está só, querendo espiritualizar demais a coisa. Tem que cuidar de você. Graças a Deus nessa parte eu tenho feito muito bem, mas essa questão de me alimentar, às vezes eu tenho negligenciado, e negligência é pecado, tá? E aí o Senhor falou, primeiro, se alimente, se cuide. Você tem que conhecer como é que funciona esse sistema biológico. Além de conhecer o sistema espiritual, você tem que conhecer como é que funciona o seu corpo para você se cuidar. Em segundo lugar, Deus falou comigo, como a vida é frágil. Não vale a pena, às vezes, você ser tão arrogante, presunçoso, prepotente, achando que é dono da razão, o ego lá em cima, sem humildade, às vezes, muitas vezes egoísta, só pensa em você. Não vale a pena, porque vai chegar um momento, como o Tiago diz, que a vida do homem é como uma nuvem, que rapidamente se dissipa. Como o salmista diz, é como a erva que brota de manhã e cresce até o final do dia e vem o sol e seca. É como um conto ligeiro, é muito efêmero, é muito passageira. E se nós formos parar um pouquinho para analisar, a gente precisa entender, queridos, que não tem outra alternativa, não tem outra saída senão você gastar o seu tempo, você ser inteligente de pegar o seu tempo e depositar no banco de Deus, colocar no depósito de Deus, colocar diante do Senhor e falar, Senhor, aqui está a minha vida, é tua, aqui está o meu tempo. Deus, me ajuda a administrar, me ajuda a fazer conforme a tua vontade, me ajuda a cumprir o propósito pelo qual eu existo e pelo qual eu ainda me mantenho aqui na terra. A vida é um sopro. E eu pude perceber, queridos, que por mais que a gente seja pregador do Evangelho, conhecedor das Sagradas Escrituras, ainda nesse processo de crescimento, de conhecimento, mas se a nossa vida não estiver totalmente nas mãos dele, não faça nada sem orientação de Deus. Quantas pessoas chegam no gabinete, pastor, mas eu sei que
eu não tenho nenhuma certeza, eu não vou dizer que Deus falou, mas eu quero. Não faça. Sem Deus te dar o sinal verde, não avance o sinal. Aguarde o tempo certo, a hora certa, o sinal de Deus, e tudo dará certo. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, porque experiências se passam para que nós possamos aprender. Sabedoria é aprender com a experiência dos outros. Ser inteligente é aprender com a nossa própria experiência. Que a gente possa declarar diante do Senhor: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para ser alguém que foi chamado não para cumprir o meu querer, a minha vontade, mas o teu querer, a tua vontade. Eu encerro dizendo: talvez as pessoas não deem nada por você, mas eu quero te dizer que você não é fruto da imaginação do que as pessoas pensam ao teu respeito. Você não é um quadro pintado pela mente das pessoas. Você é fruto da soberania de Deus e do que Deus decidiu fazer de você. Não importa de onde você veio, não importa como você chegou, o importa é como você está e como você vai ficar. Vamos ficar de pé. Eu quero viver prostrado, mergulhado em tua presença. Eu quero viver mergulhado em tua glória, em tua glória. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.